Pessoal, continuando aqui, esse vídeo é para finalizar a aula. Eu vou falar sobre coeficiente de pressão interna. Então, ó, no nosso exercício já está mastigadinho aqui, ó, já está feito. Mas eu vou atrás desse cara, tá? Então, primeira coisa é da onde vieram esses números. Então, tá aqui na norma. Ó, se você pegar a NBR 6123, lá no item 6.2, coeficiente de pressão interna, primeiro ele conta algumas definições, por exemplo, que é considerado uma face impermeável os elementos construtivos que são as lajes, cortinas de concreto armado protendido, ou protendido, né? Paredes de alvenaria, de pedra, tijolos, blocos de concreto e afins sem portas, sem janelas ou quaisquer outras aberturas. Os outros elementos construtivos e vedações são permeáveis. Essa é uma definição importante para a gente entender esse caso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para eu definir quais são os coeficientes de pressão interna, eu preciso, eu preciso olhar a norma. E a norma, ela não dá em tabelinha, bonitinho, como o externo. Ele dá em texto. Então, ele diz assim: para edificações com paredes internas permeáveis, a pressão interna pode ser considerada uniforme. Neste caso, devem ser adotados os seguintes valores para o coeficiente de pressão interna CPI. E olha só o que ele diz: se a sua edificação tiver duas faces opostas igualmente permeáveis e as outras faces impermeáveis, então olha só o que você vai ter que pensar: que o vento perpendicular a uma face permeável vai ser o CPI de mais 0,2 e o vento perpendicular a uma face impermeável vai ser o CPI de menos 0,3. Vou te mostrar uma figura que vai te ajudar a entender isso. Está aqui na apostila do professor Celso Abrantes aqui. Se liga só, quando ele fala de coeficiente de pressão interna, ele dá exatamente esses casos aqui, ó. Dá uma olhada que ele diz. A norma diz vento perpendicular a uma face permeável. Então olha só, essa face aqui que está passando o cursor de mouse é permeável. Então tem o vento perpendicular, tá? Então quando dá esse caso, olha o que acontece. Acontece sobrepressão interna de 0,2. Agora, se o vento for perpendicular à face impermeável, aí vai acontecer uma sucção interna de 0,3. Beleza? Dá para entender? Imagine só, aqui o vento penetra, então ele vai fazer uma sobrepressão dentro. Aqui o vento não penetra e ele vai ter esse poder de fazer uma sucção nas paredes internas. Tá bom? A norma continua. Se eu tiver quatro faces igualmente permeáveis, o meu CPI é 0,3 negativo ou 0. Tem que ver o que vai ser pior na hora de somar com o coeficiente externo, tá? Então, 4 faces permeáveis menos 0,3. Se eu olhar a apostila do professor Celso, olha só, 4 faces permeáveis, ou vai ser menos 0,3 ou 0. Depende o que vai ter como coeficiente externo, tá? Porque você vai ter que somar os valores e ver a pior situação. E aí, pessoal, a norma vai dar outros tipos de situações. Então, se eu tiver uma abertura dominante em uma face e as outras faces de igual permeabilidade, aí eu tenho que usar uma regrinha, que é o quê? Eu vou fazer a proporção entre a área de todas as aberturas na face de barlavento e a área total, então é dividir pela área total das aberturas em todas as faces. E aí, se eu fizer isso, se o valor der 1, aí o CPI é 0,1. Se o valor der 1,5, o CPI é 0,3 e assim vai. E, gente, tem vários outros valores aí, ó. Tem vários outros que não vale a pena a gente ficar vendo um por um. Vale a pena você entender como busca, tá? Então, tem aqui, ó, abertura dominante em uma face paralela ao vento, abertura dominante não situada. E aí ele fala para você adotar o valor CE correspondente. Ele dá várias situações. E por último, ele diz para edificações efetivamente estanque, ou seja, nenhum lugar impermeável. Aí a gente vai ter o CPI de menos 0,2 ou 0, tá bom? Bom, já que eu já te mostrei isso, eu quero ir para o nosso exercício.
Dá uma olhada, o nosso exercício ele chamou o CPI um de 0,2 e o outro de menos 0,3. Por que será que ele fez isso? Vamos dar uma olhada na nossa edificação? Olha só, a nossa edificação ele conta no enunciado uma coisa, ó. Possui duas portas de 6 metros de altura e 7 de largura. Uma situada na face de Barlavento e outra na de Sotavento. Então, galera, tem duas portonas, gente, 42 metros quadrados de porta na face frontal e traseira, né? Então, é isso que a gente vai entender. Se eu olhar, perdão, se eu olhar nesse item, perceba que o meu vai cair no item A, ó, duas faces igualmente opostas, igualmente permeáveis e as outras impermeáveis. Então olha só o CP que eu tenho, mais 0,2 e menos 0,3. Beleza? Interessante, né? E aí vai ser ou um ou outro, porque depende de como o vento vai incidir. E é isso. Então vamos lá. Depende de como o vento vai incidir aqui. Uma é incidindo na face permeável e outra é incidindo na face impermeável. Que é aquele desenho que eu tinha te mostrado aqui, ó. Esse desenho aqui, né? O vento pode ser 0 graus e o vento pode ser 90 graus. E aí vai mudar o coeficiente. E aí, pessoal, então você já aprendeu como acha os coeficientes de pressão interna. Que aqui no estudo de caso, deixa eu voltar lá. Perdão, ficar mudando toda hora assim, não tenho essa prática ainda. Aí achamos esse coeficiente. O último que eu não falei é esse que ele colocou aqui, que é o coeficiente de pressão externa para as paredes. Tá? Esse daqui, ó, tá nessa tabela, ó, coeficiente de pressão externo para paredes de edificações. Então, você lembra que o nosso tinha caído nessa primeira casinha, nesse segundo cara aqui? Então o nosso, ó, dá menos 0,1, beleza? O CP médio, que é para usar quando? Para dimensionar caixilhos, janelas, portas, tá? Partes que tentam estancar e não paredes convencionais. Para isso a gente usa esses outros coeficientes. Então vamos voltar para o exercício, ó. A gente já sabe o que é tudo. E aí ele calculou aqui a velocidade característica do vento, igual o vídeo 1 que eu mostrei para vocês. Jogou na formulinha, pessoal, chegou nesse valor de 0,49. Agora perceba uma coisa, essa é a carga então, gente, do vento. Só que essa é a carga que a gente chamou de carga dinâmica, não é a carga estática. A carga estática a gente precisa multiplicar pelos coeficientes. Só que dá uma olhada, a carga estática, ele chegou aqui, ó, esforços resultantes com o vento a 0 graus e CPI a 20. Agora eu quero que vocês entendam que nós vamos precisar fazer uma combinação de ações. Então, a primeira coisa é o seguinte, tá vendo que a unidade é kN por metro? Porque essa unidade a gente determinou por metro quadrado, né? É a incidência do vento na parede, então a gente determinou por metro quadrado. Então olha só, esse galpão aqui, eu estou vendo só a frente dele, não estou vendo o comprimento total. O comprimento total dele é 135 metros. Então, tipo, para eu saber a carga por metro, bastaria eu pegar esse 0,49 e multiplicar por 135. Mas calma lá, eu preciso te dizer algumas informações. O primeiro, se você fizer essa conta de cima, dá 490 e pouco. Só que é newton por metro quadrado. Então ele dividiu por 1000 e colocou quilonewton, tá? Mas o que eu quero te dizer é como que a gente vai chegar nesses valores de carga que ele chegou aqui? Bom, primeiro, a nossa carga é 0,49. Só que por metro quadrado. Eu deveria multiplicar pela largura toda. Só que, gente, essa viga e essa viga do telhado, elas não vão aguentar a carga da largura inteira do telhado, né, do comprimento inteiro do telhado. Ele tem uma área de influência. Então isso é dado aqui no começo do enunciado pela letra D. Olha só, a letra Dzinho. Essa letra D é mais ou menos como se fosse isso aqui assim, ó. Aqui tem um pilar, aí depois de 15 metros um outro pilar, depois de 15 metros um outro pilar, com as treliças, sabe, as distâncias dela. De tal forma que a carga atuante no telhado, ela só tem essa área de influência de 15 metros, tá bom? É isso que ele quis dizer aí.
Então, olha só como é que fica essa carga aqui, ó. Essa carga aqui. Eu tenho primeiro 0,49 vezes 15 metros. Isso vai dar aproximadamente 7,35. Aqui deu 7,39, mas calma lá, professor. E os coeficientes? Então dá uma olhada nisso aqui. Primeiro, eu vou ter que fazer uma combinação de ações. Lembra que eu tenho o coeficiente 0,2 e o outro menos 0,3? Então primeiro eu estou estudando o 0,2, depois eu vou estudar o 0,3. Só que você tem que lembrar que o vento pode vir a 0 e o vento pode vir a 90. Então, ó, primeiro eu vou estudar vento a 0, CPI de 0,20. Depois, vento a 0, CPI de menos 0,30. Depois, olha o que eu vou fazer. Vento a 90, CPI de 0,20. E depois, vento a 90 e CPI de menos 0,30. Para fazer todas as combinações possíveis. E vocês viram que os valores estão mudando aí, né? Eu vou mostrar para vocês como é que acha esses valores. Então dá uma olhada. O coeficiente de pressão interno é 0,20. Significa então que eles estão empurrando para fora, do lado de dentro para fora. Tá bom? Agora, vamos dar uma olhada no telhado para vento a 0 graus? Dá uma olhada. Não tem menos 0,80, menos 0,6, menos 0,2? Então está sendo puxado para fora, né? Porque esse é o coeficiente externo, ele é sugado para fora. E o maior valor é 0,8. Então se liga, gente, ele está sendo sugado de 0,8 para fora, para cima. E o coeficiente interno é de 0,2, de dentro para fora, também é para cima. Os dois estão empurrando para cima. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Vou colocar uma seta. Eita, essa seta é muito grande, meu Deus. Deixa eu diminuir o tamanho dela aqui. É como se eu tivesse o seguinte, turma. Olha só. Eu tenho do lado de dentro uma sobrepressão interna, ó, empurrando para fora, de 0,2. Aí eu vou dar um Ctrl X aqui, um Ctrl X, não, como é que chama? Ctrl C, Ctrl V. E vou lembrar que o coeficiente externo, quanto que era? Menos 0,8. Por isso que eu estou botando sugando do lado de fora. E do lado de dentro eu estou colocando empurrando a parede. Entendem essa diferença? Olha, essa setinha, ela está sugando do lado de fora, essa viga aqui. E essa setinha, ela está empurrando do lado de dentro. Não é verdade? Vocês conseguem enxergar isso? Então elas têm um efeito de somar uma com a outra. Esse é o efeito delas, uma soma com a outra. Então eu tenho 0,2 para fora com 0,8 para fora, dá 1. Então eu vou pegar 0,49 vezes os 15 vezes 1. Cheguei no 0,39. Beleza? Isso você vai fazer para todas as paredes aí, ó. Para todas as paredes. Ah, professor, mas você fez só do telhado. E da parede? Vamos olhar lá então. Ó, o telhado tinha dado 0,8, né? O valor mais crítico. Vamos olhar para a parede? Aqui é 90 graus. E ó, de 0 graus. O valor mais crítico foi também 0,8. Por isso que ficaram os mesmos valores. Vamos mais adiante. Vamos tentar ver esse segundo caso aqui, ó. Que é um pouco mais interessante. Olha só. Vento a 0 graus. Então, mesma direção do vento, mas o CPI, gente, menos 0,30. Pessoal, o CPI de menos 0,30, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Se é menos 0,30, pessoal, então é sucção, é sugar. Então do lado de dentro, ó, tá sugando de 0,30. Agora, e do lado de fora? Você lembra que era mais 0,8 do lado de fora para o vento a 0 graus? Perdão, menos 0,8. Então tá menos 0,8 é sugando. Então olha só, pessoal, do lado de fora, como é que fica essa setinha? Fica para fora, porque é menos 0,8. E esse é menos 0,3, é os dois sugando. Então se liga, eu tenho 0,8 para fora, 0,3 para dentro, o que vai sobrar? 0,5 para fora. Então lembra da carga? A carga era 0,49 vezes 15 metros, que é a área de influência, vezes, agora 0,8 para fora, 0,3 para dentro, 0,5. Então vezes 0,5.
Isso dá 3,68 aqui na minha conta, que é o 3,69 dele. Tá? O dele não tem arredondamento, né? A carga não dá exatamente 0,49. Então, gente, se você fizer isso, vai dar certo. Entenda, lembra que aquele começo, na aula, eu falei que era um tal de delta C? Por que era o delta? Porque você tem que fazer uma soma vetorial, quem está para dentro e quem está para fora. Se os dois estiverem para fora, vão somar. Se os dois estiverem para dentro, vão somar. Agora, se um tiver para cada lado, você vai ter que subtrair. Vamos tentar ver mais um aqui. Olha esse que muda tudo. Esse, galerinha, o vento é 90 graus e o CPI de 20. Então, olha o que eu vou fazer. Vou anotar uma seta. Essa setinha, o CPI não é positivo? Positivo, não é? Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ó, o CPI é positivo. Então, ele está empurrando. Estou colocando para o lado de fora. Beleza? Está empurrando. Vamos olhar essa face aqui? Vamos olhar essa face sabendo que o vento incide a 90 graus? Eu vou colocar um outro CPI aqui, ó. Empurrando as paredes, tá? Empurrando. Eu vou calcular para todas as paredes aqui para você ver de onde surgiram esses números. Olha só, empurrando. Empurrando de quanto? 0,2, 0,2, 0,2. Agora vamos ver o vento a 90? Vamos ver o vento a 90 no telhado. Olha isso, menos 1,2 desse lado e menos 0,4 desse lado. Pessoal, estou nesse exemplo. Se é menos dos dois lados, é menos do lado de fora, então tá sugando do lado de fora, sugando do lado de fora. Estou colocando aqui, ó, sugando do lado de fora. E aí você lembra os valores? Aqui é 0,2 e esse dava 1 ponto, vamos olhar de novo? 1,2. Pessoal, vamos fazer essa conta aqui, ó. 0,2 para fora. Com 1,2 para fora, dá 1,4. Então eu tenho 0,49, que é a minha carga, vezes 15, que é a área de influência, vezes 1,4. Isso dá 10,30, que é exatamente o 10,34 dele. Sacou que interessante? Vamos olhar o lado de cá agora? Meu Deus. Então tá. Dá uma olhada aqui, ó. Ele suga de 0,4 para fora, coincidência de 94 graus. Para fora porque é sucção, puxando. Então vamos lá, ó. Eu tenho para fora 0,2, para fora 0,4. Então eu tenho 0,6 para fora. Então é 0,49 vezes 15 vezes 0,6. Isso dá 4,40, que é o mesmo valor que ele encontrou aí. Pessoal, se você fizer isso para todas as paredes, você vai encontrar isso. E por último, vai faltar o vento a 90 graus com um CPI de menos 0,3. Eu vou fazer só esse último aqui, ó, a última parede, para você não se assustar. Então, ó, vou colocar uma seta aqui, ó. E aí perceba, o CPI não é menos 0,30, gente. Se é menos 0,30, então é sucção. Então, do lado de dentro, ó, é sucção, menos 0,30. Agora, aqui não era 0,4 para fora, gente? Você lembra disso? Que era 0,4 para fora, porque era menos 0,4 do externo? Então, fica dessa maneira. Então, dá uma olhada como é que fica. Menos 0,3 para dentro, menos 0,4 para fora, dá 0,1 para fora. Então, eu tenho 0,49 vezes 15 da área de influência vezes 0,1. Isso dá 0,74, que é exatamente o valor que tem aqui. Beleza, pessoal? Eu vou deixar esse exercício no portal, no portal, né? No Classroom, para vocês baixarem, mas fica essa ideia aí do que eu tentei passar para vocês, tá bom? Fica tranquilo se você achou confuso, porque é bastante coisa mesmo, são muitos detalhes para você se atentar. Mas, gente, vai com calminha, né? Gravem esses vídeos aulas, fiquem com eles para sempre, para caso um dia você tenha dúvida, você saber aonde procurar. Mas você viu como é trabalhoso?
para a parede é uma coisa, para o telhado é outra, para uma certa região da parede, para uma certa região do telhado, fora que depende do lugar, depende da rugosidade do terreno, depende do fator estatístico, depende de se está em vale ou em morro ou talude, então tem muita coisa envolvida aí. Beleza, pessoal? Com isso, eu vou declarar a aula de hoje encerrada. Só falta eu anexar esse vídeo e o exercício, tá bom? Um obrigado, um abraço.